Sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012, está no ar pela TV Câmara e pela Rádio Câmara, ao vivo, o Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e o tema do nosso programa de hoje é um tema que nós já discutimos aqui no Participação. Eu mesmo apresentei o programa há pouco mais de 2 anos. As pessoas desaparecidas no Brasil e a falta de controle sobre esses casos de desaparecimento. Afinal, o problema continua, mesmo depois de quase 3 anos de nós discutirmos, a gente está outra vez discutindo esse mesmo assunto com poucos avanços até agora. Realmente é o que a gente vai discutir aqui no nosso programa. Nós queremos as suas opiniões, os seus comentários, as suas perguntas sobre esses casos de pessoas desaparecidas. Elas são investigadas? Não são? Você acha que a polícia trata esses casos realmente com cuidado, com afinco, inclusive na investigação? Ligue pra gente, 0800 619 619, ligação gratuita. Você também pode mandar um e-mail para participaçãopopular@câmara.gov.br, e se você usa o Twitter na internet, mande uma mensagem mencionando o nosso nome de usuário, @participaçãopop. Tanto o e-mail quanto o Twitter, obviamente, você não usa cedilha nem tio, é tudo junto, viu? Aquele jeito de escrever de internet. A sua pergunta, o seu comentário vai ser discutido aqui com os nossos convidados que estão no programa de hoje. A dona Maria Pereira, que é uma diarista aposentada e teve um dos filhos gêmeos desaparecido em um hospital aqui de Brasília, né, dona Maria? Em 1972, né? Faz 40 anos isso, né? Justamente. Nunca foi resolvido esse caso? Nunca. Que coisa. Daqui a pouco eu vou pedir para a senhora contar em detalhes como é que foi isso, como que aconteceu e o que a senhora ouviu desde então, né, nesses 40 anos. E nós temos aqui também o doutor Fernando Acunha, que é advogado e é membro da Seção de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Distrito Federal. É isso mesmo, né, doutor? Exatamente, Comissão de Direitos Humanos. Comissão de Direitos Humanos. Muito bem. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu espero que goste do programa, o senhor, a dona Maria também. E nós vamos ter também participações de pessoas que estão passando pelo centro de Brasília, que vão ser entrevistados pelo meu colega da TV Câmara, Tiago Ramos, fazendo aqui a sua volta ao Participação Popular, né, Tiago? Bem-vindo. Obrigado, Fabrício. Boa tarde para você, para os nossos convidados, para quem está nos acompanhando pela TV Câmara ou nos ouvindo pela Rádio Câmara. Antes mesmo de contar o que eu espero daqui, vale lembrar que a Dini Moraes, excepcionalmente, não está aqui hoje, não tem uma relação, o sumiço dela não tem uma relação com o tema desse programa, e a expectativa é que ela volte sim. Ela não desapareceu assim, né, Tiago? Ela, inclusive, já mandou uma mensagem pelo Twitter aqui pra gente, dizendo que está assistindo. Beijão pra você, Dini. Os seus espectadores estão ansiosos por te ver aqui com a gente. Mas o Tiago vai tocar o barco aí na rodoviária de Brasília, né, Tiago? Isso mesmo, Fabrício. Para quem não conhece Brasília, a rodoviária, aqui no plano piloto, concentra a circulação de muitos ônibus e por isso, como vocês podem ver aqui ao fundo e ao lado, muita gente passa por aqui. É para trazer a opinião delas, as sugestões, as experiências, histórias que eu estou aqui. Fabrício, assim que eu estiver com alguém, eu chamo você. Maravilha, Tiago. Daqui a pouco a gente volta com você, então, aí. Boa sorte aí nessa pescaria. Nem sempre é fácil, né, encontrar pessoas que têm histórias interessantes, mas daqui a pouco a gente vai voltar. Vamos começar o nosso bate-papo mandando aquele abraço para o pessoal que está sempre acompanhando o Participação Popular. Em Amarante do Maranhão, tem muita gente que duvida que o seu Viana e a dona Neném Juarez Viana me conhecem pessoalmente aqui, então eu quero mostrar para eles, mandar um abraço para eles e para todo mundo que nos assiste em Amarante do Maranhão, os pais da Fabiana. Então, grande abraço, grande beijo para todos vocês. A Fabiane Correia, de Vila Velha, Espírito Santo, um beijão para ela também. Mandar um grande abraço para o Cauê Brito, de Baraunas, Bahia, para o Adalto Gonçalves Fijoli, de Bom Jesus do Norte, Espírito Santo, Walter Luiz de Lacerda Nunes, de Lajinha, Minas Gerais, Robert Joseph Gronenberg, de Assis, São Paulo, Ana Carla Lima Portela, de Lençóis, Bahia, Otmar Lagos, de Santa Cruz das Palmeiras, São Paulo, e José Tarcísio de Castro, de São José dos Campos, São Paulo. Também um grande abraço para todos vocês que acompanham o Participação Popular pela TV Câmara e também o pessoal que nos ouve na Rádio Câmara no Distrito Federal. Vamos começar o nosso papo aqui com a história da Dona Maria. Dona Maria, a senhora, então, como eu já disse no começo do programa, a senhora teve um filho desaparecido há 40 anos já, 40 anos. Em que hospital que aconteceu isso? Foi no Hospital São Vicente. Que ainda existe o hospital? Existe, só que agora é o hospital de
Problema mental, né? E o que disseram para a senhora nessa época? Todos. A senhora teve 2 filhos, né? Foram gêmeos, né? Foram. E aí, o que houve? Acontece que um tinha peso normal, foi para casa comigo. O outro, por falta de peso, teve que ficar no hospital para ganhar peso, porque o mínimo normal é 2 quilos, né? Quando ele estava, a gente visitava ele nos dias de visita, e no dia que fez 26 dias de nascido, meu marido que foi visitá-lo, chegou lá, não encontrou ele. Aí, Ou seja, já com 26 dias, não foi tão imediato, logo depois do nascimento, né? Ele estava hospitalizado, estava sob a responsabilidade do hospital, né? O hospital fica em Taguatinga, né? Em Taguatinga. É a cidade do Distrito Federal, né? Para quem não conhece. E aí? Pois é. Então ele ficou lá, a gente ia visitar ele, via, mas não pegava. Ela chegava na janelinha, mostrava pra gente tudo, mas a gente não pegava nele, né? Aí, bom, quando no dia que fez 26 dias, meu marido foi para visitá-lo, chegou lá, não estava no berçário. E aí? Que E explicação que a senhora teve? Aí foi meu marido que teve. Aí eles falaram para ele que ela não sabia informar nada, que fosse lá na portaria que eles deviam informar alguma coisa. Chegou lá na portaria, não tinha registro de saída, nem vivo e nem morto. Não tinha passado por lá. Aí ele foi falar com o diretor. Aí o diretor disse, isso aí é um negócio muito complicado, o senhor deixa isso para lá. O diretor do hospital falou isso para a senhora? Falou. Falou para deixar o caso de lado. Falou pro meu marido. Falou para o marido da senhora. Que era um assunto muito complicado e que era melhor deixar isso para lá, né? E como a gente não tinha condição nenhuma, não tinha dinheiro para arrumar um advogado para correr atrás, nada, e o jeito foi deixar para lá, como ele falou. Quando passou a ditadura, aí eu comecei a andar. Comecei por Taguatinga, e de Taguatinga vim aqui pro Pramo. Isso aí o filho da senhora já estaria com uns 14 anos. Mais ou menos. Aí comecei a andar, mas eu já andei, já conheci essa Brasília de ponta a ponta, só andando, em tudo que é lugar que manda eu ir, eu vou. Para pedir informação, para registrar a história, tudo. E nada. E eles têm me ajudado muito. O pessoal tem me ajudado muito mesmo. Já fui na minha casa muito, Correio Brasiliense, a TV Brasília, Globo, em geral, a Globo, a Globo já foi. Aí saía eu no jornal e contando a história toda, né? E nada. E o sonho do meu filho que eu criei é ver esse irmão dele, é só o que ele pensa. Qual que era o nome do filho da senhora? O que sumiu? Elson. O outro é Emerson. Emerson. Né? Que coisa, história. Vamos dar um pulinho lá no centro de Brasília, porque o Thiago Ramos está chamando. Parece que tem um caso aí para contar para a gente, né, Thiago? Isso mesmo, Fabrício. Eu estou aqui, ao meu lado tem uma família com uma história muito comum que muitas pessoas já devem ter presenciado. A Lidiane Maria e o Paulo Sérgio com a filhinha Julie, de 1 ano e 4 meses. Uma vez vocês estavam no supermercado, conta essa história pra gente. Exatamente, a gente estava fazendo compras e aí veio uma criança por volta de 7 anos, veio chorando, né? Você viu a minha mãe? E querendo saber, eu, não, calma, tentei acalmá-la. Né? E ela dizendo que a mãe ia bater porque ela tinha se perdido no mercado. Tava com medo até mesmo de segurança do mercado. Tava com medo. Não vou lá no segurança. Eu, não, calma, peraí, quem é a sua mãe? Aí ele começou a me relatar o nome, né? Disse até que ela estava grávida, eu passei a procurar. Mas aí eu fui e conversei com o segurança, tá perdido. Aí eu vi que eles anunciaram, né? Anunciaram o nome da mãe. A Julie já tá na idade também de sair andando, correndo. Isso também é um problema. Lá em casa, assim, a porta fica trancada, né? A gente deixa, assim, as portas mesmo fechadas, porque ela
foge e ainda dá tchau, mesmo na cidade. Foge e ainda dá tchau. Dá tchau, dá tchau. Aí a gente tem medo, né? Assim, agora nesse período que ela já tá andando, meu medo são locais públicos mesmo, né? De estar assim, soltar e eu escorregar a mão, alguma coisa assim, se perder. Mas é humanamente impossível ficar 24 horas por dia de mão dada com ela, de olho. O que vocês fazem? Não, assim, os cuidados básicos, né? Eu faço alguma coisa, vou lá. Se tá quieta demais, opa, cadê? Com quem que tá, né? Se tem carro próximo, se a gente tá em algum lugar, né? Sempre tá em um local seguro mesmo. Lidiane, Paulo, muito obrigado. Fabrício, uma história muito comum que eu acho que todos convivem ou viram já acontecer. Com Volta para certeza. ti, Fabrício. Com certeza, Thiago. Até aproveita aí a Lidiane e pergunta para ela, afinal, o que aconteceu com a criança lá que estava perdida. Apareceu a mãe, afinal? Dúvida do Fabrício está apresentando o programa. O que aconteceu, afinal de contas, com a criança? Não, eu acredito que ela foi encontrada. Você chegou a ouvir, inclusive, o anúncio. Isso, exatamente, o anúncio. Antes o meu esposo havia dito que tinha visto uma criança solta no estacionamento, meio que perdida, né? Então, assim, nós tentamos ver se... Aí eu até parei, vi uma grávida no mercado, parei, perguntei, né? Você perdeu algum filho? Ela, não. Mas aí, como eu não vi outra pessoa, eu acredito que eles devem ter encontrado por ter anunciado essa criança no mercado. Obrigado. Fabrício. Valeu, Thiago. Valeu aí para a Lidiane e para o Paulo também. Muito obrigado pela participação deles. Eu vou perguntar aqui para o doutor Fernando Acunha, que é advogado, integrante da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Distrito Federal. Vamos falar de responsabilidades, então, doutor Fernando. Nós temos aí num caso como esse aí que o Thiago, que a Lidiane, na verdade, contou ali para o Thiago, né, no supermercado, por exemplo, um caso relativamente comum, de pai ou mãe ali que se distrai e se perde a criança ali. Tem casos como o da Dona Maria aí, de crianças que desaparecem no hospital. Tem o próprio caso, se a gente pensar numa forma mais macro, do Estado não se responsabilizar devidamente ali pela investigação, por ir atrás. Esse tipo de responsabilização na justiça é possível? De forma jurídica é possível? Olha só, em relação aos pais e em relação a responsáveis, né, o dever de guardar, de manter, de cuidar da criança, ele é atribuído primeiramente à família, mas também ao Estado. Então, quando nós tratamos a respeito de pais, etc., o que se pretende avaliar, e eu creio que talvez o foco seja esse, é buscar, em primeiro lugar, encontrar essa criança. Antes de buscar a responsabilização de alguém, é buscar achar essa criança, é buscar, enfim, reintegrar a família de forma normal novamente. E isso é uma obrigação do Estado? Então. Eu creio que sim, das autoridades policiais em geral e da sociedade do Estado como um todo, mas principalmente do Estado. Mas em termos, quando se formos tratar em termos de responsabilidade dos pais pelo sumiço ou por algo assim, sim, compete aos pais esse dever de guarda, vigilância, quando a criança está perto, conhecer os horários, etc., mas acho que o que é importante saber é que, como o repórter muito bem colocou, é muito difícil de você ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, cuidando de uma criança. Há um hábito de vida, há um desenvolvimento natural, a criança se desprende dos próprios pais, afirma sua própria personalidade, sua individualidade. E os pais têm que trabalhar. Exatamente, tem que trabalhar, tem suas atividades diárias, etc. Então, o que nós precisamos ter como ideia principal, quando se trata de desaparecidos, não é tanto buscar responsabilização, claro, quando o pai foi omisso, negligente, isso tudo tem como ser apurado em processos judiciais específicos, mas o foco deve ser encontrar, reparar o problema, prevenir também com ações educativas, etc., mas encontrar a pessoa. Pais, para finalizar então, pais realmente que são omissos podem ser responsabilizados, mas o foco eu creio que é no dever do Estado de buscar, tentar achar essas crianças. Uhum. Num caso como esse da Dona Maria, que a direção do hospital simplesmente lavou as mãos, né? Isso seria possível nos dias de hoje? O caso da Dona Maria, ele é absurdo. Se nós pudermos dizer alguma coisa, ele é absurdo. Ele eu creio que inimaginável nos dias de hoje. Num Estado democrático de direito, numa Constituição que garante direitos de participação e etc., que garante responsabilidade do Estado, a Constituição Federal é bastante clara, dizendo que o bem-estar da criança, do adolescente, é uma responsabilidade da sociedade, do Estado. Isso é absolutamente inimaginável. Se fosse nos dias de hoje, creio, haveria necessidade de uma responsabilização muito direta de quem seria o responsável pela unidade dentro do hospital, pela própria unidade hospitalar, uma investigação policial ampla para ver o que pode ter acontecido, uma busca por essa criança, enfim, mobilizar os meios da sociedade civil
e do Estado que sejam necessários para poder encontrar essa criança. Eu não vejo como esse caso possa se repetir, embora talvez a gente tenha que saber que esse país é um país enorme, né? Um país continental. Talvez casos como esse estejam acontecendo em outros lugares do Brasil. Por isso que é fundamental que a gente tenha mecanismos institucionais para coibir e buscar esse tipo de coisa, como um cadastro efetivo, como as autoridades policiais efetivamente praticando a atividade policial de investigação e de busca, como o Poder Judiciário e os órgãos de controle responsabilizando quem assim age, as instituições, os dirigentes, enfim, um amplo arco da sociedade e do Estado que possa tentar coibir esse tipo de prática. Mas o que eu posso dizer para você é que, no mínimo, é absurdo o que aconteceu há 40 anos atrás. Pois é, e a gente vai voltar nesse caso aí, mas já que o senhor falou em cadastro, doutor Fernando, vamos dar uma olhadinha em alguns números que estão no Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, que é do Ministério da Justiça, né? E é disponível à população pelo site www.desaparecidos.mj.gov.br. Dados de fevereiro de 2012, eu vou ler aqui no nosso telão, para os nossos amigos da Rádio Câmara que estiverem ouvindo a gente aqui, eu vou ler os números. Foram registrados 1.205 casos de desaparecimento em todo o país, os que foram registrados no Cadastro Nacional. 645 pessoas foram encontradas e 560 continuam desaparecidas. Vamos ver os próximos números. O que nos dizem? Segundo esse cadastro, né, que dessas 560 pessoas desaparecidas no Brasil, 123 delas estão no Rio de Janeiro, é o estado que concentra o maior número. São Paulo em segundo, com 107 pessoas desaparecidas. Minas Gerais, com 50 pessoas desaparecidas. E alguns estados apresentam números baixos demais, até, de certa forma. Mato Grosso do Sul, 2 pessoas. Amapá, 2. Alagoas, 1. Roraima, 1. E Acre, 0. Parece que alega-se, doutor Fernando, uma dificuldade das secretarias de segurança estaduais realmente registrarem, né, esses desaparecimentos, né? Olha, esse cadastro seria uma ferramenta absolutamente importante para resolver esse tipo de caso. Para resolver, ou talvez ser uma ferramenta um pouco mais importante. A alegação de que há dificuldade das secretarias ou que há alguma espécie de problema, de óbice, assim, inserirem números nesse cadastro, ela é uma alegação inaceitável do ponto de vista da sociedade civil. Vamos imaginar algumas coisas. O Brasil é o país que está informatizando toda a sua justiça. Absolutamente toda a sua justiça. Por iniciativa do CNJ, tem atualmente processos judiciais tramitando, intimações, citações, prática de atos processuais. O Brasil é um país com mais de 130 milhões de eleitores que apura resultados de suas eleições em pouquíssimas horas, muito mais rápido do que qualquer outro país de dimensões proporcionais. O Brasil é um país que tem um mecanismo de que se você, eu ou qualquer pessoa se torna devedor numa causa judicial, pode ter bloqueado online todo o saldo de aplicação, de conta corrente, etc. Chamado Isso pelo Banco Central, né? Hoje em dia, no Brasil, nós temos a possibilidade de fazer o bloqueio de registros de veículos, no caso de não se achar alguma espécie de numerário valores em conta corrente, que é o chamado Renajude, eu bloqueio o seu veículo. Um país se eu tiver que pagar uma dívida exatamente, judicial, não tem o valor disponível, não tem o dinheiro, outro bem, o que eles fazem é bloquear a transferência do seu carro, ou seja, nós temos no Brasil ferramentas institucionais criadas pelo Estado, disponíveis para uma série de questões de âmbito nacional. O Cadastro Nacional de Desaparecidos é instituído por lei, uma lei, a Lei 12.12.7 ou 12.12.1, se eu não me engano, de 2009, que fala a respeito de instituir esse cadastro. É absolutamente inaceitável que um país como o Brasil alegue, ou que a União, ou que os Estados venham alegar a incompatibilidade disso. Vendo as manifestações na imprensa, que saem, e esse assunto é reiterado na imprensa, a gente vê que nem dentro do próprio governo federal há uma compreensão a respeito de quem é o responsável pela manutenção do cadastro, se a Secretaria de Direitos Humanos, se o Ministério da Justiça. Há uma confusão também na interligação com os dados das secretarias. Esses números são tão absurdos que, apenas para a gente poder deixar claro do que a gente está falando, o Estado de São Paulo tem um cadastro relativamente confiável de casos de desaparecidos, embora não englobe apenas crianças e adolescentes, mas também adultos. Segundo dados que estavam disponíveis na imprensa, no ano de 2008 ou 2009, cerca de 19 mil casos, 19.700 casos para ser mais específico, foram registrados apenas no Estado de São Paulo, com cerca de 15 mil
casos solucionados, ou seja, mais de 4 mil casos em aberto no ano de 2009. No ano de 2010, 20.200 casos registrados. Novos. Com 16, 20 mil casos novos. com 16 mil casos resolvidos. Esses números são de quem? Esses números são disponíveis na imprensa que buscou junto à Secretaria de Estado de certo. Justiça de São Paulo, porque eles têm um sistema interno da Secretaria. Ou seja, no Estado de São Paulo, em 2009 e 2010, permaneceram não resolvidos 4 mil casos por ano. Se nós aplicarmos essa mesma ideia de casos não resolvidos por ano aos dados levantados pela CPI realizada aqui no Congresso Nacional, a respeito da CPI dos desaparecidos de crianças e adolescentes, que são registrados cerca de 40 mil novos casos por ano, nós teremos uma média de 20% ou 15% de casos não resolvidos, o que dá em torno de 6 a 8 mil casos não resolvidos por ano. 6 a 8 mil casos não resolvidos, fora os 40 mil que são registrados. Ou seja, os números que foram mostrados são insignificantes perto disso. E é inaceitável, sob o ponto de vista da sociedade civil, é inaceitável que um país com recursos tecnológicos e disponibilidade financeira venha alegar incapacidade ou impossibilidade de os órgãos dos estados e a União Federal e a União poderem trabalhar interligados. Você vê, né? Complicado esse negócio aí. Bom, Dona Maria, Elson Batista de Aniceto é o filho da senhora, né? Sim. Eu tenho uma foto dele aqui numa conta de luz, né? Da Companhia Elétrica de Brasília. Né? Eu vou pedir aqui pro Mineiro, nosso cinegrafista aqui, mostrar para a gente. Ele está atrás de mim, eu não sei se ele vai conseguir enxergar. O Elson é esse aqui, ó. Vou mostrar aqui. Eu não sei se está dando para ver muito bem, estou olhando ali no monitor, é um pouquinho complicado, mas ele aqui, Elson Batista de Aniceto, 39 anos, de Ceilândia, Distrito Federal. Aqui também tem o Heller Guimarães Pereira, de 26 anos, Taguatinga, Distrito Federal, e o Wondal Júnior Neri Pina, de 20 anos, Valparaíso, Goiás. Né? Aqui a foto, então, do filho da Dona Maria, numa conta de luz. Já que o doutor Fernando falou sobre a CPI de crianças desaparecidas, nós temos no telefone a relatora da CPI, a deputada Andréa Zito, do PSDB do Rio de Janeiro. A deputada está ouvindo a gente? Estou sim. Deputada, bem-vinda ao Participação Popular. A senhora está em Guapimirim? Oi? A senhora está em Guapimirim, Rio de Janeiro? Guapimirim, isso. Está fazendo o que aí, deputada? Descansando um pouco, né? É uma cidade de veraneio? De veraneio, de veraneio. Que bom, agora vai ter muito trabalho as próximas votações aqui do plenário da Câmara, né? Que a gente sabe que tem. Isso. A partir da semana que vem a gente já começa a nossa luta. Continua, né, na verdade. Pois é. Deputada, agora tem essa luta grande que a senhora pegou aí como relatora da CPI das crianças desaparecidas da Câmara. E nós temos casos ainda como o da Dona Maria aqui, que eu não sei se a senhora estava vendo o programa, estava acompanhando o programa. Ela, há 40 anos, está procurando um filho desaparecido. E o doutor Fernando estava falando para a gente aqui dessa questão da divergência muito grande dos números do Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas e daqueles que são levantados pelas secretarias estaduais de segurança, né, doutor Fernando? O que a senhora viu como relatora, por que acontece essa discrepância? A senhora acha que existe uma certa má vontade, talvez, das polícias estaduais em relação a essa questão das crianças desaparecidas, das pessoas desaparecidas? Fabrício, o doutor Fernando ele foi muito feliz. Eu achei que ele fez um desenho brilhante do que é o problema hoje que existe das crianças e adolescentes, pessoas desaparecidas, na verdade. Né? A CPI, ela estudava, nós buscamos as crianças e adolescentes. Mas nós sabemos que existe toda uma esfera, né, de pessoas desaparecidas. O que nós pudemos perceber nessa questão foi exatamente o que ele colocou ali. Existe uma responsabilidade do Estado e essa responsabilidade o Estado não está cumprindo. Nós avaliamos, nós tivemos várias oitivas, conversamos com várias mães, conversamos com vários responsáveis por departamentos, fomos em vários outros estados e nós ouvimos as mesmas coisas.
o problema das crianças desaparecidas, as mães que não têm uma assistência quando chegam a uma delegacia, ou seja, a gente percebe que uma delegacia de homicídios jamais pode dar uma atenção a essa mãe. Teria que ter uma delegacia especializada, porque, na verdade, aquela criança que estava desaparecida, que está, ela vai lá para o final da fila. Né? Então, essa é uma observação que nós colocamos no nosso relatório. Tem também aí a questão, eu ouvi o caso da Dona Maria, se não me engano, é isso? Eu ouvi o caso da mãe, que teve o filho, né, retirado da maternidade. Então, nós também apresentamos uma proposta para poder termos a criança, para que a criança saia da maternidade já com uma identidade. Então, foram apresentadas várias propostas. Esse é um projeto da senhora, né? Agora não foi nada feito. Esse é um projeto da senhora, né? Essa questão, por exemplo, aquele projeto do Bolsa Família só pode ser liberado para quem já tiver carteira de identidade, né? Para os filhos que tiverem a identidade, né? Essas propostas surgiram a partir da CPI, onde nós apresentamos um relatório, porque o poder legislativo é muito limitado, né? Nós apresentamos essas propostas, mas a União não fez, não está fazendo. Nós já tivemos reuniões com a ministra dos Direitos Humanos, e o cadastro é importante, é importante a gente colocar isso. O cadastro é fundamental, só que ele não funciona. Não tem como funcionar a partir do momento que a gente não tem uma delegacia especializada, a partir do momento que a gente não tem uma assistência para essas mães. Você apresentou aí o caso de fevereiro, né? Um estudo sobre desaparecimento nesse mês de fevereiro. Isso é inadmissível, né? Que a gente, no estado do Acre, não tenha desaparecido nenhuma criança, nenhuma pessoa, como é o caso do programa. Isso não existe. Na verdade, né, deputado? Seria ótimo se tivesse realmente ninguém desaparecido no Acre, mas a gente sabe que não é essa a realidade, né, realmente. Agora, por que isso acontece, deputado? Eu falei aqui no início do programa que há quase 3 anos eu apresentei uma participação popular sobre esse mesmo assunto e a gente está aqui discutindo o mesmo problema outra vez. Não mudou nada, não avançou nada. Por que isso não aconteceu, deputada? Eu acho que é a má vontade mesmo. Foi como o que você falou no início. Eu acho que é a força de vontade e a responsabilidade que ainda não tocou no coração das pessoas. Porque o contato com essas mães é, assim, realmente constrangedor. A sensibilidade parece que ainda não existe. Né? Você perceber que precisa haver uma união entre os poderes. Isso não existe ainda. Eu fiquei com uma esperança muito grande, uma expectativa, porque vocês nos chamaram para poder apresentar esse tema justamente na TV Câmara. Porque é importante a participação da imprensa. É super importante. Nós tivemos aqui, para você ter uma ideia, eu estou em Guapimirim, no estado do Rio de Janeiro. Uma criança no município de Mesquita, ela sumiu e foi encontrada lá no estado de São Paulo. Mas isso por quê? Porque foi através do Disque Denúncia e onde a imprensa pôde dar todo um apoio. Ou seja, a gente percebe que é importante a presença, a participação da imprensa. Mas o principal para mim é realmente o dever do Estado e que não está sendo cumprido, como o doutor Fernando disse muito bem aí. Tem um projeto de lei aqui, deputada, o 1721 de 96, para obrigar as emissoras de TV a veicular as imagens dos desaparecidos. Por que esse projeto até hoje não foi votado? Já há tanto tempo aí tramitando. Perdão, Fabrício, qual é o projeto que você... É o projeto 1721 de 1996. Que fala sobre o quê? Obriga as emissoras de televisão a veicular imagens das pessoas desaparecidas. Por que esse projeto não é votado? Desde 96 aí. Nós sabemos que tem vários projetos que acabam ficando na casa sem uma atenção maior, né? Eu não sei, sinceramente, o porquê desse projeto não ter sido votado. Eu acho que é importante, mas nós temos vários projetos na Câmara que são importantes e que não são votados. Isso aí seria, para a gente, sem dúvida alguma, um braço direito para a gente poder trabalhar em relação ao desaparecimento de pessoas. Tá bom, a deputada Andréa Zito, do PSDB do Rio de Janeiro, relatora da
CPI das crianças desaparecidas da Câmara. Muito obrigado por ter estado com a gente aqui no Participação Popular, deputada. Eu que agradeço e mais uma vez parabéns a vocês por atentarem a esse tema que é tão importante. Obrigado, deputada. Boa sorte para a senhora, bom trabalho na volta aqui. A Priscila Beck, pelo Twitter, mandou para a gente umas mensagens sobre o estado de São Paulo. Ela diz: o problema do desaparecimento de crianças e adolescentes está intrinsecamente ligado às condições sociais. O representante da DHPP do estado de São Paulo alega que não possui senha para cadastrar dados no Cadastro Nacional. Em São Paulo, há um projeto aprovado na Assembleia Legislativa que cria uma política de busca a desaparecidos no estado. E tá aí a participação da Priscila Beck. Se você tiver alguma sugestão também, alguma informação, como a Priscila mandou para a gente, ligue para nós aqui no Participação Popular, 0800 619 619, ligação gratuita, mande um e-mail para participaçãopopular@câmara.gov.br, tudo junto, sem cedilha, sem tio, viu? E pelo Twitter, como a Priscila fez, você pode mandar uma mensagem para a gente apenas mencionando o nome de usuário, @participaçãopop também, tudo junto, sem cedilha e sem tio. Dona Maria Pereira,